Tá certo. Com vocês, Sérgio Galo. Eu já vou ficar com o microfone na mão, porque depois eu vou usá-lo para contar histórias. Mas eu sou mestre em educação e a dissertação de mestrado foi sobre as implicações pedagógicas, portanto educativas, da narração de histórias. Por quê que a pessoa contar uma história está educando? Por que eu aqui, sem livro, contando uma história, estou formando leitores? Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês de novo. Nessa trajetória que, como lembrou meu xará, o Pedrotti, começou lá atrás, no ano 2000, com o Valdemir Clant, no SESC, do Departamento Regional, propondo ações na área do livro e da leitura. E as pessoas perguntavam, como? A gente não pode obrigar ninguém a ler? A gente pode fazer despertar, desabrochar o gosto por esse mistério que é pegar um livro e se transportar. Ler é viver outras vidas, é ampliar de significados a experiência humana de conhecer e de experimentar esse mundo. Isso é ler. Eu conto histórias assim, sem livro, e agora estou com um auxílio generoso e inestimável de um músico que gosta de instrumentos exóticos, o João. E foi um encontro casual, promovido num sarau de histórias, aliás, que o pessoal da companhia Sandra Barão vai realizar também amanhã. Um sarau que a gente sempre, há 6 anos já, realiza numa biblioteca que, como essa, é uma biblioteca que não só coloca os livros à disposição do leitor, mas chama para dentro aqueles que não leem e que acabam se tornando também leitores. Uma biblioteca não pode simplesmente abrir suas portas e esperar que as pessoas descubram a magia que ela abriga. Não, pelo menos não no nosso país. Na Europa, talvez, as famílias já dão conta de formar leitores. A escola nem precisa se preocupar com essa questão. As bibliotecas estão lá colocando os livros, portanto, à disposição, e não precisam fazer grandes esforços para terem grandes frequências. Mas nós não. É outra história. E o que acontece, portanto, quando alguém escuta? É a mesma coisa que lê? Quase. Nesses anos todos de experiência e de pesquisa com essa questão, lendo sobre linguistas e pesquisadores, e enfim, quando a gente pega um livro, nós temos que fazer um esforço, e isso não é ao alcance de todos, de decodificar aqueles signos visuais com os olhos, mas a gente transforma aquelas letras numa voz interna que nos narra. E a partir disso, imaginamos, nos transportamos e vivenciamos outras experiências. A gente, isso é verdade, tem um batimento cardíaco acelerado, a gente sua nas mãos, a gente se emociona até as lágrimas, a gente dá boas gargalhadas. A gente vive outras vidas quando lê. E amplia a nossa experiência. É claro que a gente sabe que quando se torna um leitor, a pessoa
vai ter mais conteúdo e vai ter, portanto, também um discurso mais articulado, até para fazer uma entrevista de trabalho, para resolver situações no dia a dia, que você vai puxar um conhecimento que você não sabia que sabia. Mas não é por isso que nós lemos. Nós lemos por prazer. Nós lemos pelo deleite de viver outras vidas na nossa imaginação. E isso é tão poderoso que é como uma vida concreta. Eu li na Super Interessante um tempo atrás, eu trago sempre esse exemplo para a gente entender como é que funciona. Os cientistas de uma universidade nos Estados Unidos fizeram a seguinte experiência. Eles conectaram eletrodos no cérebro dos voluntários e pediram para eles fixarem um olhar num objeto, um vaso, uma escultura. Eles mapearam a região do cérebro que era ativada cada vez que a pessoa tinha a experiência do contato visual. Depois, tiraram o objeto em questão da frente do experimentado e pediram para ele imaginar o objeto que antes ele tinha visualizado. Bem, para o cérebro, para os neurônios, não existe a menor diferença entre enxergar e imaginar. As mesmas e com a mesma intensidade, as mesmas células eram ativadas quando ele imaginava. Pediram para eles fazerem combinações. Por exemplo, eu posso imaginar o Pégasus. Se eu sei que é um cavalo, sei o que são asas. E era como se ele estivesse enxergando a pessoa que estava lá sendo experimentada. Isso nos diz algumas coisas acerca da função da imaginação. Tudo isso que nós temos hoje, que nós chamamos de cultura ou civilização, foi criado pelo único animal que vê o que é e imagina o que ainda não é. Isso é o básico para a gente construir civilização, desenvolvimento, progresso, melhorias. O mundo hoje precisa de muita gente sonhando com o que ainda não é. Essa é uma capacidade humana que é perdida se não for cultivada. E é muito grato ver um secretário de educação que conta histórias e conta bem. Muito obrigado pela sua história, eu adorei. Posso utilizar ela mais adiante, porque ela é boa. Enfim, essas questões que eu apenas vou dar uma pincelada, elas nos mostram que o que nós estamos fazendo aqui é muito mais do que diversão, mas é por nos sentirmos movidos pelo prazer é que nós continuamos a ler, a escutar e, portanto, também a crescer. E isso é o que a gente pode chamar de educação lúdica, na sua mais apurada dimensão. Mas eu acho que vocês vieram aqui muito mais para outro tipo de coisa. Eu só queria terminar aquela relação da imaginação e da palavra. Prestem atenção no que vocês vão viver. É como ler, com um atalho. Para quem olha um livro cheio de letras e sem nenhuma gravura e diz, isso deve ser chato. Para quem até hoje só foi alimentado pela nossa cultura audiovisual,
vai agora descobrir que ouvir é quase como ler. Ele não vai ter que, vocês não vão ter que decodificar a escrita e transformá-la numa voz interna e a partir disso imaginar. Eu vou fazer isso à tarde para ajudar. E ontem eu estava numa escola municipal no interior de Barra Velha e depois da contação um menino se aproximou, não devia ter mais que 9 anos, e me perguntou: a nossa escola vai receber esses livros que você contou? Ele já é um leitor. Eu queria chamar agora o meu parceiro João Neumann, de Blumenau, aqui perto.